entrevista para alunos da escola secundária. Exato. Bom, poderia dizer que comecei a pensar na profissão exatamente quando foi preciso decidir o que é que queria fazer na vida. Entre as várias coisas que podia ser, médico, veterinário ou agrónomo, optei por ser veterinário. E porquê? Para ligar, pensava eu, naquele tempo, para ligar um certo sentido de liberdade de andar no campo e fazer medicina, que eu realmente gostava, medicina e cirurgia. Escolhi a veterinária, não sei se escolhi bem, de qualquer maneira não estou mal a trabalhar aqui no Canil há 20 e tal anos a fazer o melhor que posso. Cada vez mais as pessoas abandonam os seus animais. Você sabe dizer as causas do que é que isso acontece? As causas, neste momento, são principalmente económicas. Não tenho dúvidas disso. No entanto, é preciso ter em consideração que muitas pessoas adotam animais ou recebem animais pensando que eles vão ser toda a vida pequeninos. Toda a vida uma bolinha de peluche e que não cresce, que não tem dentes, que não estraga as coisas lá de casa, o que vai acontecer rapidamente em 6 meses. E aí muitos deles são abandonados. Você, no seu percurso de trabalho destes 20 e poucos anos, você 20 acha... e poucos aqui. Sim, São aqui. mais. Você acha que tem aumentado o número de abandonos? Tem fases. Houve uma altura, e alguns em 2005, 2006, que provavelmente o número de abandonos era menor se considerarmos os diversos tipos de população. Por exemplo, nessas alturas abandonavam-se os cães de caça. Hoje abandonam-se todo tipo de animais. Por exemplo, pessoas que adoptam animais no canil, ou até alguns estrangeiros que tinham animais durante aqueles rafeiros considerados cães-rafeiros, posteriormente vêm adotá-los porque também eles não têm condições. O que podemos fazer quando temos conhecimento que há um abandono? A quem podemos recorrer? Devem recorrer no abandono de um animal num determinado sítio. Exato. Em princípio, devem recorrer em primeiro lugar ao Câmara Municipal para recolher ou uma associação. Conhece situações em que as pessoas após a adoção voltam a abandonar os seus animais? Várias, bastantes. E custa a acreditar que as pessoas conseguem fazer situações? Custa a acreditar, mas é verdade. O que sente quando um dos animais é adotado? Sinto, a maior parte das vezes, um alívio. Se me parece que ele vai para um bom sítio, mas muitas vezes sobra na mesma preocupação que esse animal não irá para um melhor destino e que voltará provavelmente. É fácil confiar nas pessoas que vêm aqui adotar? Hoje já não é fácil confiar nas pessoas. Se quisermos fazer uma adoção, o que vamos fazer? Como vamos proceder? Dirigem-se ao Canil Municipal ou a uma associação, ou já há associações que trabalham com o Canil Municipal, pelo menos uma, eventualmente duas. Dirige-se ou ao Canil ou a essas associações e escolhe o animal pretendido. Nós não temos neste momento muitos cachorros aqui, estamos a direcioná-los para as associações. Temos aqui cães adultos, no geral. Tem apoio também com os animais resgatados? Pois, no geral, a associação encarrega-se de fazer o encaminhamento desses animais para as clínicas. E quando são resgatados, qual é o seu estado físico? E quando vêm aqui parar? É variável. Há cães que apresentam muito bom estado físico, outros que estão deploravelmente e que terão até que ser auxiliados. Qual o caso que mais o tocou? Há casos realmente têm grande impacto. Por exemplo, como outros que têm corrido nos jornais, que aparecem com arames introduzidos no fundo já da pele e que levam vários meses a recuperar daquilo, ou em pernas, que têm acontecido. Portanto, são cães que realmente, que vê-se que foram substancialmente muito maltratados. Conseguem fundos para financiar esta instituição? Aqui não se pode considerar que isso seja uma instituição, portanto isto é um organismo licenciado da Câmara Municipal e, portanto, com um determinado fundo, com um determinado fim, que é retirar cães da via pública. Nem sempre o fazemos com tanta precisão como gostaríamos, isso está relacionado também às condições económicas da própria Câmara Municipal. De que forma a população pode contribuir e ajudar esta causa?
Eu penso que o principal contributo da população, e se pensarmos na população juvenil como vocês, seria realmente o voluntariado no sentido de tornar que os cães que estão no canil possam de alguma maneira ter mais convívio com as populações e assim, numa futura adoção, eles estarem mais socializados. O que acontece muitas vezes é que nós entregamos os cães a essas pessoas, não os devolvem por eles realmente já não querem saber deles porque eles não se adaptam à casa, à família, ao meio para onde foram. Muitas vezes são devolvidos. Aqui costumam ter a iniciativa de fazer feiras para a adoção de animais? Não, nós não fazemos feiras, nós colaboramos com as associações, como foi o caso nas últimas 3 feiras da Associação Carlota e Cadela, Carlota e Companhia. Parte do nosso grupo esteve presente numa dessas feiras. Pois eu estive em todas elas, algumas não tive o dia todo, mas ainda lá estive. Quais as medidas de prevenção para diminuir o número de abandono, na sua opinião? Penso que isso é quem se dedicar a ler um bocadinho sobre isso está tudo escrito. Portanto, a prevenção do abandono dos animais deve centrar-se em 3 frentes principais. A educação, que é a que menos se faz em Portugal, depois as campanhas de castração e a retirada de animais da via pública. São os 3 vetores principais que deve nortear qualquer tipo de campanha para a eliminação dos animais abandonados na via pública, como se queremos chamar. Muitas pessoas dizem que a castração é um ato de crueldade para com o animal. Você acha mesmo? Não vejo porque isso é uma coisa submetida a cirurgia, não vejo que o possa considerar cruel. Agora, se diremos que há sempre algum sofrimento residual, alguma dor, isso Que o animal provavelmente poderá acontecer. O animal não pode fazer o seu processo natural de vida, reproduzir-se. Bom, nós temos que decidir o que é que queremos fazer. Ou queremos deixá-los se reproduzir livremente na via pública, ou mesmo dentro da casa dos donos, para depois não termos a quem entregar os cachorros, ou temos que optar por um outro sistema. Eu penso que nos últimos 50 anos de muitas e muitas pessoas lutando contra o abandono dos cães e contra as castrações, não tem sido muito visível no nosso país, mas mesmo assim vem fazendo escola. Se conhecermos casos de maus tratos de animais, como devemos comunicar? Devem por todos os meios comunicá-lo mais rapidamente. À PSP, ao canil municipal, ao médico veterinário municipal, por todos os meios que vos sejam possíveis, devem denunciá-lo. Porque também é preciso dizer que nem sempre a resposta a essas situações de maus tratos é rápida e eficaz. Mas não há dúvida que qualquer cidadão deve promover ou deve, mais rapidamente, dar conta a quem direito. E quem direito são as autoridades policiais, o canil, o médico veterinário, a Câmara Municipal, por qualquer meio. Ok, desde já agradecemos a sua colaboração. Agradecido sou eu e disponho dentro daquilo que é possível.
interessaste por este tipo de voluntariado? Eu sempre gostei muito de animais, desde sempre que me interessei por fazer voluntariado. Já antes de me interessar por este tipo de voluntariado em específico com gatos, já tinha feito voluntariado com pessoas desde 2005 e aqui especificamente comecei em 2010, em outubro. Cada vez mais as pessoas abandonam os seus animais. Sabe dizer-me por que razão é que tal acontece? Eu penso que mais do que as dificuldades monetárias tem muito a ver com a falta de ética e moral que as pessoas têm, no geral. Eu penso que a falta de dinheiro é um problema concreto que muitas vezes as pessoas utilizam como motivo principal, mas na verdade é a falta de valores. As pessoas não valorizam os animais, não lhes atribuem valor e como não têm um valor financeiro, as pessoas acham que o animal não tem um valor concreto nem sentimental. Exato. O que podemos fazer quando temos conhecimento que há um abandono? Eu O que é que penso- podemos recorrer? Eu penso que antes de mais as pessoas devem perceber que a responsabilidade é geral. Antes de chamar qualquer tipo de instituição, ou canil municipal, ou uma instituição da zona, a pessoa deve pensar, bem, eu tenho o meu papel concreto, se o animal tem fome, dar-lhe de comer, se o animal tem sede, dar-lhe de beber, se está ferido, levá-lo ao veterinário, antes de mais, e depois, aí sim, contactar ou o veterinário municipal ou uma associação da zona. Conhece situações em que as pessoas após a adoção abandonam novamente ou devolvem os seus animais? Infelizmente já nos aconteceram diversas situações. Tanto de animais que foram... Já encontramos sempre em situações de abandono. Depois vêm para cá e depois às vezes ainda são adotados, abandonados, novamente adotados e abandonados. Já nos aconteceu várias situações deste estilo. O que sente quando um dos gatos é adotado? Sinto uma grande alegria e sinto sempre um grande envolvimento emocional. Quero sempre acreditar que vai para uma situação melhor do que aqui o gatil. É isso, este gatil, o objetivo principal são as adoções. Mas nem sempre é fácil confiar nas pessoas. Não é nada fácil porque muitas vezes as pessoas emitem logo uma certa vibração ou mesmo naquilo que dizem que dá para desconfiar das verdadeiras motivações. Uma das frases que me põe logo de sobreaviso é quando me dizem é para oferecer. Porque um animal não é uma coisa, não pode ser, quer dizer, ainda por cima para oferecer a um terceiro que nós não temos conhecimento. É complicado confiar. Você prefere que seja a pessoa a vir aqui, a própria pessoa a ter Sim. conhecimento, do que ver por fotografias ou por vídeos? Sim, quando me dizem eu moro em Lisboa, é possível enviar-me determinado animal, eu digo logo que não, é preciso conhecer a pessoa. E mesmo às vezes conhecendo a pessoa, é fácil mentir durante meia hora e dizer que se gosta imenso de animais e depois tratar mal. É muito difícil. Se quisermos fazer uma adoção, como é que podemos proceder? Eu penso que antes de mais, antes de fazer a adoção, a pessoa tem que pensar muito bem. Tem condições, tem capacidade económica. Se ficar doente, tenho 20, 30 euros para levá-lo numa urgência, a uma consulta. Tenho espaço destinado onde possa pôr o caixotinho de areia. Essas são as primeiras perguntas que a pessoa deve fazer. Depois poderá procurar na internet, a nível local, se existe alguma instituição com o tipo de animal que procura. Tem apoios nos gatos resgatados? Não. Quando alguém nos telefona ou nos alerta de uma situação, temos sempre que pensar só na nossa capacidade individual. Não temos apoio de nenhuma instituição em particular. Já contámos no passado com alguns apoios esporádicos e existem pessoas particulares, amigos nossos, que às vezes em determinadas situações dão-nos um pequeno contributo, sim. Você já se viu em muitas situações, seja você própria sozinha, com os seus próprios meios financeiros, assim você a resgatar o próprio animal? Sim, muito frequentemente mesmo. Qual o estado físico dos animais que aqui vêm parar? A maioria ou vêm bebés e estão mais ou menos bem, mas quando são adultos normalmente vêm num estado lastimável, de maus tratos. Pode-me dar um exemplo de um estado mesmo que eles vêm? Sim, por exemplo, temos ali uma das gatinhas que anda por aqui, foi encontrada na estrada atropelada. Tinha uma lesão numa perna e tinha também um maxilar deslocado e ficou cega de um olho. Nesse caso, houve um casal que a colocou na clínica do Ferreiro, em Espis, e depois a abandonou lá, sendo que nós é que tivemos que pagar a fatura. Qual o caso que mais a tocou? Foi o Romeu, foi o primeiro gato que salvei, que tratei, que esteve na minha casa. Eu também sou família de acolhimento temporário, mas depois ele não se adaptava à minha vida, à minha casa, aos meus gatos, e estava-se a tornar muito difícil e foi através dele que eu conheci este projeto. Como conseguem fundos para financiar esta causa?
Normalmente vamos a uma feira mensal de velharias. As pessoas que nós conhecemos dão-nos roupas, bibelôs, objetos, e nós vamos vender, vendemos sempre muito barato, mas todo o dinheiro é canalizado para os cuidados veterinários. De que forma a população pode contribuir e ajudar esta instituição? Eu penso que antes de mais tratarem bem os vossos animais. Se cada um tratar bem do seu animal, não é necessário virem para aqui. Esse é aquilo que eu digo. Se tratarem bem dos seus animais, ou dos animais dos vizinhos, ou sinalizarem um caso específico, um de cada vez, torna-se dispensável virem cá para todos. Sem ser a feira de velharias, costumam fazer mais algum tipo de campanhas para a adoção de animais? Nós evitamos levar os animais para feiras, porque os gatos, ao contrário dos cães, são animais muito nervosos e não gostam muita confusão. Já participámos numa feira no Mercado do Levante, que era mesmo feira de animais, e não vamos voltar a participar. Não gostámos. Conseguimos uma adoção, mas ficámos sempre com muitas dúvidas em relação aos adotantes, porque é muito pouco tempo, não dá para conhecer. Quais as medidas de prevenção que você acha necessárias para diminuir o número de abandonos? Eu penso que as mudanças têm que ser das mentalidades, e essas mudanças demoram muito tempo. Sobretudo ao nível da aprendizagem desde pequeninos que os animais têm direitos e como têm direitos devemos respeitá-los, independentemente de gostarmos de os ter em casa, não é? Podemos não querer ter em casa, mas cabe-nos a nós proteger os animais que estão em perigo. É um ato de civismo, não tem a ver com ser doidinho pelos animais, como muitas vezes as pessoas que gostam são rotuladas, que são umas loucas dos animais. Isso não tem nada a ver, tem a ver com um comportamento cívico e de responsabilidade. A esterilização, muita gente acha que isso é um ato de crueldade no animal. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que crueldade é sujeitar um animal a ter ninhadas e ninhadas e ninhadas e morrerem sempre todos os bebês e uma fêmea, por exemplo, às vezes nem tem capacidade de amamentar porque os filhos são mortos já na nascença, afogados em baldes. Isso para mim é crueldade. É crueldade sujeitar os animais a maiores atrocidades, vender as crias, por exemplo, e retirar cedo demais às mães. Esterilizar é um ato de educação e de respeito pelo nosso animal de estimação, já que o nosso estilo de vida não nos permite ficar com os bebês e para os animais é uma angústia passarem pelo cio e não poderem encontrar um parceiro para poder ter relações sexuais, para eles é uma frustração. Com a esterilização eles não passam por isso, ficam completamente neutros, não são macho nem fêmea, ficam completamente neutros, não têm essas necessidades. Se conhecemos algum caso de maus tratos de animais, como devemos proceder e a quem devemos comunicar esse crime? Existe uma entidade que faz parte da GNR que se chama CEPNA. Essa é uma entidade que tem competências para, por exemplo, intervir a nível policial e até apreender os animais, retirá-los de um sítio. É o único organismo em Portugal que tem esse tipo de poder. É claro que nós podemos sempre chamar a atenção sobre essas situações. Porque muitas vezes esses maus tratos são publicados. Na internet, sim, nas Exatamente. notícias. E muitas vezes esses maus tratos levam diretamente à morte do animal. E isso é crime. O maltrato é crime e nós devemos denunciar, certo? Quer dizer, a lei, não existe ainda uma lei, não sei se sabem, não existe uma lei que proteja os animais. Essa lei está ainda para aprovação, portanto os animais só têm estatuto se pertencerem a um dono. Imaginemos que eu tenho um carro, o gato do meu vizinho estraga o meu carro, eu aí vou penalizar o meu vizinho, porque o gato é visto como uma coisa. Mas a nível dos direitos dos animais, os animais neste momento não têm direitos. Na sua experiência em relação A nível formal não têm direitos, como é em óbvio. relação a tudo o que já viveu, o que é que você acha que os animais deviam ter a lei que penalizasse a pessoa por lhes fazer mal? Sim, eu penso que há determinados crimes que teria que haver uma coima, não só monetária, porque as pessoas muitas vezes só sentem que algo é errado quando têm que pagar por isso. É como deitar lixo para a rua, toda a gente sabe que é errado, mas as pessoas continuam a deitar o lixo para a rua. As pessoas continuam a maltratar os animais porque não há nenhuma pena. Não há nada que diga não se pode maltratar os animais. Nós sabemos isso, mas as pessoas continuam a fazer. Devia haver uma pena de prisão para quem maltrata animais. E neste caso, sou o gato ou sou o cão, mas o ser humano é que é o animal que me põe neste estado. É. O animal mais perigoso é o homem. Obrigada. Obrigada.